começar hoje, então, essa série de exposições. É um momento precioso para você que vai poder aproveitar. São 13 sermões, cada um deles tocando em um ponto da vida de Pedro. E é muito semelhante ao vídeo que nós assistimos. Nossa vida é desse jeito. Tem dia que a gente está adorando a Deus sobre todas as coisas. Outro dia a gente está lembrando a Deus. Então hoje nós damos início a essa nova série de exposições sobre a vida do apóstolo Pedro. E ao olharmos para este homem, veremos não apenas uma personagem bíblica histórica, mas um reflexo nítido de nós mesmos. Pedro não era apenas um discípulo de Cristo, ele é um emblema da caminhada cristã, com as suas oscilações entre fé, medo, coragem, covardia, entrega e hesitação. Esse texto é do reverendo Hernandes Dias Lopes, não tinha capacidade de descrever Pedro desse jeito. Pedro foi aquele que ousou andar sobre as águas, mas também aquele que afundou no mar da dúvida. Foi quem confessou que Jesus era o Cristo, mas também tentou impedir seu caminho para a cruz. Foi quem jurou fidelidade ao nosso Senhor até a morte, mas também quem, poucas horas depois, haveria de negar diante dos soldados. E por que estudar a vida de Pedro? Porque caminhar junto com este apóstolo é importante para a nossa vida. Porque é em Pedro que nós nos vemos. Pedro é o nosso retrato. Como Pedro, também falamos palavras de devoção, depois nos tropeçamos com as nossas atitudes. Como Pedro, em momentos de fervor, prometemos fidelidade inabalável, é hoje. Mas em tempos de provação, vacilamos, falhamos. Mas em tempos de alegria, o nosso coração pulsa em direção ao nosso Senhor. O sangue de Pedro corre em nossas veias. Mas há esperança. Não é o fim. Será que eu vou viver a minha vida desse jeito? Calma, há esperança. A mesma graça que restaurou o ministério de Pedro, a mesma graça que restaurou a vida de Pedro, é a mesma graça que está sobre mim e sobre você. A misericórdia de Cristo Jesus, que nos lavou, nos redimiu, nos dá livre acesso ao Pai. Isso é que nos dá esperança, mesmo em altos e baixos. O mesmo Senhor que chamou Pedro para ser pescador de homens, nos chama para segui-lo, apesar de nós, apesar das nossas quedas. Hoje, nós vamos começar a ver como Deus transforma homens inconstantes em colunas inabaláveis. Hoje, nós vamos ver como Deus pega o frágil e o fortalece, como Ele molda o impetuoso em um servo fiel. Pedro não terminou sua jornada em inconstância. Leia as últimas cartas de Pedro, veja quão maduro está esse servo de Deus. Pedro terminou como testemunha firme da ressurreição e como mártir da fé. Pedro também foi crucificado segundo reza a tradição, mas mesmo na hora da morte ele foi diferente de Cristo. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Nós vamos caminhar com Pedro, que essa jornada nos desafie, nos conforte e principalmente nos transforme. Esse é o objetivo de toda essa caminhada, de todo esse semestre. Vamos caminhar com Pedro, no dia bom e no dia mau. Vamos ser moldados pelo próprio Jesus, porque foram 3 anos caminhando com o Salvador. Lucas 5, a partir do verso 1, nós vamos até o verso 11. Acompanhe atentamente a palavra de Deus, ouça acompanhando o temor. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Que haja conforto, que haja consolo, que haja, Pai, motivação, que a nossa vida seja transformada. Senhor Deus, se em algum lugar a Tua palavra não está sendo pregada fielmente, Deus, que o Senhor levante homens, mulheres, jovens, faça, Deus, com que o Teu Evangelho chegue a toda criatura. Quanto a nós, nos dê iluminação para ouvir, para compreender, para ensinar, para aprender tudo o que o Senhor tem para nós. E acima de tudo, Pai, nos ajude a não sermos crentes de 2 horas. Nos ajude, Pai, a sermos crentes fora da igreja. Que a Tua verdade seja aplicada no nosso dia a dia. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Muito bem, somos Pedro. Antes de mais nada, precisamos saber quem é este ser. Quem é Pedro? A gente precisa saber quem é este homem que sobe e desce desse jeito. Afinal, será um semestre inteiro ouvindo da vida deste apóstolo. Seu nome era Simão. Simão, para você ter ideia, é um nome comum. É igual João, Marcos, André, tem de monte. Tinha de monte, né? Hoje, dificilmente a gente acha um Simão por aí. Pedro foi um apelido que Cristo deu a Simão. Olha só que curioso, né? O nome dele é Simão. O que um teólogo famoso, John MacArthur, ele pegou uma sacada sensacional. Todas as vezes que Pedro, então, faz algo certo, ele é chamado de Pedro. E quando Pedro não anda muito bem, ele é chamado de Simão. MacArthur foi muito preciso nessa observação. Muito importante a gente ter essa ideia, né, de como Pedro era tratado, até pelo próprio Senhor Jesus. Pedro era filho de Jonas, irmão de André. Ele nasceu em Betsaida, cidade às margens do Mar da Galileia, este lago de Genezaré. Você vai ouvir ele também como Mar da Galileia. Pedro era pescador, homem brabo, né? Rude. Ele não tinha estudo, era iletrado, mas ele era detentor de uma personalidade extremamente forte. A gente conhece como Pedro se comporta. Líder notório. Que nós sabemos que Pedro era casado e ele tinha uma residência em Carfanaum. Carfanaum era praticamente um quartel-general de Cristo Jesus. Sempre eles estavam retornando para Cafarnaum e muito provavelmente sempre à casa de Pedro. Nessa cidade, Pedro então tinha uma empresa de pesca. Lá, ele e os seus sócios trabalhavam, pescando, fazendo deste o seu ganha-pão. Pedro era um homem comum, com um nome comum, com um trabalho comum, uma família comum, uma vida comum. Eu acho que todo mundo aqui se enxergou em Pedro. Afinal de contas, somos todos homens comuns. Certo dia, Pedro cai. Mas ele cai no lugar certo. Ele cai aos pés de Cristo. E nunca mais a sua vida foi comum. A partir dali, transformado. Depois as transformações só foram aumentando. Hoje nós veremos como saber, assim como Pedro, se você foi chamado por Cristo. Você tem dúvida? Não sabe? Puxa vida, será que Cristo me chamou? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Hoje é o dia de você descobrir. O tema do nosso sermão é como saber se foi chamado por Cristo Jesus. E nós vamos ver isso em 5 verdades, que são breves verdades, mas são verdades que chocam a maneira com a qual nós vemos o chamado de Deus de cada um de nós. Primeiro, você foi chamado por Cristo se você ouve a mensagem de Cristo. Este trecho está compreendendo os versos de 1 a 3. O texto, então, inicia dizendo o relato das multidões apertando o Senhor Jesus no mar da Galileia. O verso deixa muito claro que o povo estava apertando o Senhor Jesus. E é muito óbvio a gente imaginar isso. Cristo Jesus é aquele fazedor de milagres. Mas não só isso.
Por incrível que pareça, neste momento o povo não está indo atrás dos milagres de Cristo Jesus. A gente vai ver isso se repetindo algumas vezes. O povo indo atrás dos milagres, mas dessa vez não. O texto diz que eles buscavam a mensagem de Cristo, a palavra de Deus. E nós estamos na beira de um lago, de um mar. O povo de trás apertava os da frente empurrava os de trás, e todo mundo querendo ouvir Cristo Jesus, e aquele empurra, todo mundo querendo ouvir a aplicação da palavra de Deus sobre a vida de cada um. E aqui a gente já entra na nossa primeira aplicação. Quando você está diante da palavra de Deus, você ouve ou você escuta? Você sabe que escutar é algo natural. Nós temos um ouvido que funciona. Qualquer ruído, nós estamos escutando. Mas ouvir, prestar atenção no que está sendo dito, é muito diferente. Diante da palavra de Deus, diante do que Cristo tem a nos dizer, como nós nos comportamos? Nós escutamos ou nós ouvimos? Você se esforça para aplicar a vontade de Deus no seu dia a dia? Aquela palavra que você ouviu, você tenta aplicar durante a semana? Essa é uma prova que você pode fazer a si mesmo. Será que eu ouvi ou será que eu escutei? Veja durante a semana. Aquilo que eu ouvi no final de semana mudou algo na minha vida? Não, não fez diferença. Muito provavelmente o pregador errou. Mas também tem o outro lado. Provavelmente vocês estão apenas escutando a palavra de Deus, longe de ouvir. As preocupações são outras. É o trabalho, é o emprego, é o descanso, são os filhos, é o almoço. E aí a gente só escuta. É só ruído na nossa orelha, só ruído no nosso ouvido. Cuidado, cuidado com as distrações do mundo. Cuidado, não coloque a palavra de Deus em segundo plano. Quando você for ouvir a palavra de Deus, se dedique a ouvir e não somente escutar. Irmãos, era cedo. Por que a gente sabe que é cedo? Porque Simão Pedro estava vindo da pescaria que durou a noite toda. Cedinho, o povo atrás de Cristo Jesus para ouvir a palavra dele. É belo isso. Logo cedo, as pessoas procurando Cristo Jesus. O povo, então, estava sedento para ouvir a palavra de Deus. Jesus, então, por coincidência, sabe essas coincidências que a gente pode chamar de Jesuscidência? Vê o povo apertando ele olha para o lado, tem um barco ali, olha só que interessante. Eu vou até lá. É curioso, porque os pescadores, ao invés de estarem preparando a venda dos peixes, eles estavam lavando as redes. Isso mostrava que a noite não foi boa. Era uma alusão clara ao fracasso daquele dia ou noite de trabalho. De fato, não houve pescaria alguma naquela noite. Cristo, então, sobe no barco, que por coincidência era o barco de Pedro. E ele pede para que Pedro afaste o barco. Jesus aqui tem algo de técnico no som. Ele aproveita o vento que vai do lago para a terra, aproveita o formato do lago para fazer com que a sua voz chegue mais e mais longe. Então não foi simplesmente usar um barco. Ali era uma estratégia. Jesus é aquele que comanda a natureza, que sabe como as coisas funcionam. Até hoje isso funciona desse jeito. Você quer que alguém te ouça, você constrói ali uma câmara de eco. Jesus está fazendo isso com excelência nessa hora. Olha, Pedro, empurra o barco mais para fundo. E olha que Jesus nem pediu nada. Imagina o Pedro lá todo triste, porque não rendeu nada a noite de trabalho dele. E aí Jesus começa a caminhar em direção a Pedro, e Pedro lavando a rede. Fala, não, o que ele vai fazer aqui? Não é possível. Aí Jesus vai e entra no barco. Ai, meu Deus, entrou tanto barco aqui, vai entrar no meu. Aí o Pedro, dá uma empurradinha aqui, falou, rapaz, dia ruim, eu preciso ir embora, eu preciso dormir, à noite eu vou voltar para continuar trabalhando. E aí Jesus vai para dentro do barco, para dentro do mar, que por coincidência é de Pedro. Pedro deve ter ficado muito furioso. Cristo vai e senta. Isso significa que demorou. Cristo sentou no barco. E ali ele prega, então, toda manhã. Ele ensina. Infelizmente, nós não temos o conteúdo desse ensinamento. Mas é fato, por vontade própria ou não, gostando ou não, querendo ou não, Pedro e os seus sócios estavam ali. Afinal de contas, eles precisavam do barco. Eles ouviram.
todo o ensinamento de Cristo Jesus. Então, você quer saber se você foi chamado por Cristo? Reflita se você está ouvindo ou se você está escutando. Reflita se o que você conseguiu ouvir, você aplicou durante a semana. Isso é muito prático na nossa vida. Mas mais do que isso, você quer saber se você foi chamado por Cristo Jesus? Você foi chamado por Cristo Jesus se você confia no Senhor, mesmo sem entender. E complica, né? Porque a gente não vai entender muita coisa, não tem jeito. Às vezes a gente força, acaba colocando a nossa vontade dentro da vontade de Deus, mas a gente acaba não entendendo. Pedro aqui provavelmente não está entendendo nada. Jesus vai até Pedro. Pedro pode ter imaginado, rapaz, o ensino estava muito bom, mas eu preciso ir embora. Preciso descansar. Não foi um dia bom hoje. De noite eu volto para trabalhar. Aí Cristo vira para Pedro e fala assim, Pedro, bora pescar. Como assim? Estava indo embora, o senhor já me atrapalhou aqui. Pedro, vai lá, vai ao fundo, lança as suas redes. O texto diz que Jesus, ao acabar de ensinar, diz a Pedro, vai para o fundo do lago. E aqui nós estamos compreendendo os versos 4 e 5. Pedro, vai para o fundo, Pedro. Joga as tuas redes, Pedro. Pedro então diz, mestre, mas não se engane. Esse mestre aí não é um mestre superior. Lucas vai usar muito essa palavra daqui para frente. Mas aqui Pedro está sendo irônico. Olha só, é como se fosse um campeão. Sabe quando a gente fala assim, opa, e aí campeão, beleza? É mais ou menos isso. Pedro então está dizendo mestre. E olha só a ironia, mestre. Eu trabalhei a noite inteira. Mestre, eu já joguei a rede. Mestre, tá de dia. Mestre, lá é fundo. Pedro aqui está sendo irônico. Pedro aqui está dizendo o seguinte, olha, eu não estou vendo nenhum serrote, nenhuma madeira e nenhum martelo ali não. Até onde eu sei, o seu negócio é carpintaria. De pescaria aqui, é o papai aqui, é eu que mando, Pedrão. Uma certa ironia carrega esse mestre que Pedro chama o Senhor Jesus. O fato é que Pedro está sendo Pedro. A gente não podia esperar outra coisa diferente disso. Senhor, cuida das suas coisas que eu cuido da minha. O bom na pescaria aqui sou eu. Eu é que conheço o melhor lugar. Eu é que conheço o melhor horário. Eu é que conheço aonde eu devo lançar as minhas redes. Mas, já que você está dizendo, e assim, o Senhor ensinou bem aí, viu? Eu vou lançar. O coração de Pedro, com a ironia, estava dizendo o seguinte, olha, eu vou lá. E eu vou voltar e vou falar, falei, deu nada. Quem manja na pesca aqui sou eu. Mas Pedro obedece. Nós não sabemos o que Jesus ensinou naquela manhã, mas certamente teve muito a ver com a decisão de Pedro. Infelizmente, a gente vai ter que ver isso só lá no céu. Aplicação sobre confiar no Senhor. Como anda a sua confiança em Cristo Jesus? Como anda a sua obediência? Como está o seu relacionamento com Cristo? Irmão, se você estiver esperando entender alguma coisa, pode parar. Esquece. A gente não vai entender nunca. Pode desistir. Não há como entender. Cristo vai dizer, bem-aventurados que choram. Bem-aventurados são os que são perseguidos. Bem-aventurados são os mansos. Jesus disse, não andeis em nada ansiosos. Não se preocupa com o pão. Não se preocupe com a veste. Não vai te faltar nada. Jesus diz que o mundo vai nos odiar. Nós aprendemos que é preciso perder para ganhar. Nós aprendemos que é na fraqueza que nós nos tornamos fortes. Nós aprendemos que o bem que nós queremos fazer, isso a gente não faz. Mas o mal a gente faz toda hora, todo instante. Mas Ele mesmo, o próprio Cristo, promete, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. João 11, 25 e 26 vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Irmão, confia de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Mesmo sem entender, desiste de entender.
Você não vai entender. Lança as redes aonde não é para ter peixe. Vai pescar de dia onde não deveria se pescar. Vai ao fundo aonde não tinha que ter nada. Confia. Confia. É Cristo Jesus, nosso Salvador. Crês nisto? Confia. Confia em Cristo Jesus. Se você ouve a mensagem de Cristo, se você confia em Cristo, você está pronto para o terceiro ponto. Se você foi chamado por Cristo, se você ouve a palavra de Deus, se você foi chamado por Cristo porque você confia em Deus, você foi chamado por Cristo, se você reconhece a provisão de Deus na sua vida. E aqui nós estamos pegando dos versos 6 ao verso 7. Aqui é a hora que, se fosse uma teologia da prosperidade, a gente ia vibrar. A pesca maravilhosa. Esse vale a pena. Vamos lá de novo. Versos 6 e 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. A pesca maravilhosa, glória a Deus, aleluia, é hora da unção, da vitória, é hora que Jesus vai encher a nossa conta bancária, vai nos dar a casa, vai nos dar o carro, vai nos dar o emprego, aleluia, glória a Deus. Pedro lança a rede e toma peixe. Você não queria peixe, Pedro? Toma peixe, toma peixe. O texto diz que as redes começaram a se romper. Pela distância, não havia como chamar os companheiros. Então ele faz sinais. Venham, venham, olha só, a bênção sendo entregue. É o dia da bênção. E vai. Todos os companheiros e os dois barcos ficam cheios de peixe, ao ponto de quase afundarem. Eu não sei se você já andou de pedalinho aqui. Às vezes no pedalinho começa a entrar água. E aí na beirinha dele assim, ele fica bem rente com o lago. Parece qualquer coisinha ali afunda. É isso. De tanto peso, os barcos estavam no mesmo nível do mar, quase afundando. Conhecendo o pescador como eu conheço, talvez os sócios de Pedro poderiam dizer: nossa, esse cara podia pescar com a gente todo dia, né? Olha que bênção, olha que maravilha. Nós não temos os valores do pescado naquela época, mas parece que foi um dia muito bom. Pelo relato da Escritura, parece que Pedro recebeu uma bênção em dobro. Aplicação para a nossa vida. Irmão, irmã, o que está te faltando hoje? Hoje? O que está te faltando? Aposto que você comeu e comeu bem ontem. Você deve ter jantado, deve ter tomado um cafezinho. Quem esteve aqui no curso de novos membros tomou até um cafezinho gourmet, bolo de cenoura. A gente dormiu bem alimentado. A gente comeu bem. De repente até rolou uma pizza aí na casa de alguém. Você comeu, você bebeu, você dormiu, você descansou. Se não dormiu, é pecador miserável que não estava guardando o dia do Senhor, tá? Então começa a dormir cedo. Vai dormir cedo. E aí eu me incluo aqui como pecador miserável, tá? Uns mais, outros menos. Mas está aí com certa saúde, todo mundo usando, todo mundo pode se levantar, vir à igreja, não tem ninguém com uma enfermidade extremamente grave. Mais uma vez, o que falta na sua vida? O que está faltando para você? Se nós fôssemos uma igreja da prosperidade hoje, agora seria a hora do fervor. Deus deu a vitória a Pedro. É vitória, encheu o barco, aleluia. Jesus hoje multiplicou a fortuna de Pedro. Olha só, quase derrubou 2 barcos. Jesus multiplicou a fortuna de Pedro. Vai multiplicar a sua também. Glória a Deus, aleluia. Não. Nós somos comprometidos com a palavra da verdade. Jesus não está prometendo vitória. Jesus não está prometendo fortuna. Jesus não está prometendo que lá no seu emprego você vai ficar super. Não é você que vai ganhar todas essas coisas. O dia foi muito bom. Um dia que talvez esteja na memória de Pedro até hoje. Certa vez eu fui pescar e aconteceu algo curioso. Algo muito parecido com esse chamado de Pedro aqui. Já era tarde da noite já e a gente estava pegando muito peixe. Foi a segunda vez que a gente foi pescar e
Até então, nunca eu pegava nada. Mas nesse dia, olha só, não é conversa de pescador. Mas nesse dia, nós abandonamos as varas. Porque os peixes, eles pulavam para dentro do barco. A gente só ia pegando e colocando dentro de uma caixa. Eu sei, parece, né, que é história de pescador. Gente, isso aconteceu de verdade. É um peixe feio, chama peixe-espada, assim, já odeia ele. Mas, enfim, aconteceu. A gente estava lá, peixe para todo lado, os peixes começaram a pular dentro do barco, a gente pegou. Bênção, glória a Deus, a gente aproveitou da situação. Alguma coisa não estava legal, estava todo mundo feliz. Os amigos de Pedro, os sócios de Pedro, devia estar todo mundo muito... Nossa, eu não acredito, cara, olha hoje o que aconteceu. Nessa festa toda, alguém não estava se sentindo muito bem, não. Em meio à emoção e à alegria da pesca maravilhosa, Pedro olha para a praia. E quem ele vê? Cristo Jesus. Irmãos, guardem essa cena na sua mente. A gente vai usar ela daqui uns 6 sermões. Aliás, eu vou pegar cenas e vou fazer com que vocês se lembrem dela. Essa é a primeira delas. Pedro, do seu barco, olha para a praia e vê Cristo Jesus. E aí Pedro ali, com aquela alegria, ele olha para a praia, vê Cristo Jesus e muito provavelmente o seu semblante já muda. Pedro começa a olhar aquilo que aconteceu ao lado dele. E lá na frente, Cristo Jesus, provavelmente feliz também, assim, olha só, falei que ali tinha peixe. E do lado de Pedro, Pedro dizendo, rapaz, eu falei que não tinha peixe. Eu falei que não era um lugar bom, eu falei que a hora não era boa. Rapaz, eu queria mesmo era voltar com o barco vazio, só para esfregar na cara daquele carpinteiro que eu estava certo. Pedro então olha para Cristo Jesus e ele percebe que a providência vem do Senhor. Você quer saber se você é chamado por Cristo? Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está confiando em Deus? Você está vendo que na sua vida não falta nada? Mas mais do que isso, se você realmente quer saber se você foi chamado por Cristo Jesus, você foi chamado por Cristo Jesus se você se vê pecador. Olha só, no dia da bênção, no dia mais feliz da vida de Pedro, ele se vê pecador. No dia mais feliz da sua vida, você consegue se ver pecador? Aliás, em qualquer dia da sua vida, você consegue se ver pecador? Nós vamos compreender os versos 8 e de 8 a 10. Vamos ler mais uma vez? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Pedro não teve dúvidas nenhuma. Quando Pedro olha para o barco, aliás, quando Pedro olha para os dois barcos e vê algo que nunca na vida dele havia acontecido, ele tem a certeza de que aquilo que aconteceu foi algo extraordinário. E foi extraordinário porque para a vida de Pedro agora dá uma guinada, agora ninguém me segura, agora eu sou o mestre das companhias de pesca. Pedro olha para o seu barco cheio de peixe e cai. No melhor lugar do mundo, Pedro cai aos pés de Cristo. No melhor dia da vida de Pedro, ele cai aos pés de Cristo. Na teologia da prosperidade, a conversa seria: Jesus, excelente. Que hora a gente se encontra amanhã? Não é isso que o texto diz. Nós somos comprometidos com a palavra de Deus. Jesus não veio ao mundo para te dar riqueza. Jesus não veio ao mundo para te dar ou te deixar mais alto do que os outros. Jesus não veio ao mundo para te dar vitória mundana. Jesus veio ao mundo por causa de Pedro. Jesus veio ao mundo por causa de homens comuns, de nomes comuns, de trabalhos comuns, vidas comuns, cheios de falha, cheios de pecado, cheios de fraqueza, pecadores miseráveis. Jesus veio ao mundo por causa de mim e por causa de você. Essa é a grande verdade do Evangelho. Qualquer coisa diferente disso não é Evangelho.
É mentira. Porque a gente tem algo muito melhor do que a casa dos sonhos, a família dos sonhos, o emprego dos sonhos, o PlayStation 5, a TV de plasma. A gente tem algo muito melhor que nos espera no porvir. Nós temos Cristo Jesus. No melhor dia da vida de Pedro, Jesus clama. Pedro clama: Senhor, retira-te de mim. Na nossa liturgia, nós vimos Isaías diante da glória de Deus. Ai de mim, pecador que sou. Nós temos outros relatos na Escritura, a oração do publicano. Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Enquanto outros vão orando, louvado seja o Senhor, porque me deu tudo, porque me deu todas as coisas, eu sou melhor do que todo mundo. Aquele que se vê pecador, cai aos pés de Cristo e diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. Você se vê pecador? Aí Pedro sobe. Pedro diz: Senhor, afasta-se de mim. Se antes Pedro tinha usado mestre de maneira leviana, agora Pedro usa Senhor. E é um Senhor bonito. É o Senhor que no Novo Testamento significa Deus. Pedro reconhece quem ele é. Pedro reconhece quem Cristo é. Você se vê pecador? Pedro então faz o óbvio. Aliás, não tão óbvio assim. Porque um judeu jamais, guardem isso, jamais um judeu chamaria outro homem de Senhor. Esse Senhor aqui, Deus, não chamaria. Cair de joelho a outro homem, então, é melhor rasgar as vestes. Um judeu jamais faria isso. Pedro entendeu quem ele era. Ó Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Aplicação. Você se vê pecador ou você é do tipo que diz: essa palavra não foi para mim hoje. Ah, eu tô querendo voltar com o barco vazio, meu irmão. Você se vê pecador? Você pensa como foi a sua conversão? Percebe que a conversão de Pedro foi numa coisa boba? Tola? Um dia de serviço. Um dia de serviço, Pedro é convertido. Às vezes a gente fica procurando o momento da nossa conversão, né? A gente fica procurando o pecado pesado, né? O adultério, o assassinato, aquela mentira que destrói a família. Quando na verdade a gente deveria nos ver pecadores nos pequenos atos. É o jeito que a gente trata o nosso relacionamento com Deus, o jeito que nós tratamos o nosso relacionamento com os irmãos. É nos pequenos pecados, são nas coisas bobas. É que a coisa vai crescendo. Não foi assim com Eva? A serpente viu que o fruto era agradável aos olhos. Isso significa que Eva estava ali namorando aquele fruto. Há quem diga que é um coco, né? Tomou e comeu. Coco. É só para a gente aliviar um pouquinho, porque é duro. A gente se vê pecador, parece que não condiz, né? Não, imagina, eu não sou pecador, não. Eu sou bom, eu trabalho, eu estudo. Se eu tenho alguma coisa é porque eu fiz. Se eu tenho a minha casa é porque eu comprei o tijolo. Não fosse eu vender férias, pegar o 13º. Ah, se não fosse eu cuidar dos meus filhos. Ah, se não fosse eu passar a madrugada estudando. Eu. Percebe? Aqui já cai tudo. Não tem eu diante de Cristo. O eu diante de Cristo não é nada. É um pobre miserável, pecador. Cristo responde Pedro: não temas. É clássico isso. Todas as vezes que a glória de Deus é manifesta na Escritura, ou um anjo de Deus aparece na Escritura, a primeira coisa que é dita é: não temas. Deve ser horrível ver um anjo, eu já falei isso para vocês. Esse pessoal que fica vendo um anjo por aí deve ter problema. Porque toda vez que aparece um anjo na Escritura, não temas. Deve ser uma coisa horrível. A glória de Deus, então, ai de mim, pecador que sou. Homem de lábios impuros, que vive num povo de lábios impuros. Mas Cristo responde: não temas. Pedro, eu sei que você é miserável. Eu sabia que quando você me chamou de mestre, você estava querendo tirar uma com a minha cara. Essa conversa com Pedro, Jesus vai ter de novo. Lá no finalzinho do capítulo de João, a gente chega lá um dia. Cristo responde a Pedro: não temas. Não temas. Sabe por que eu não temas? Porque diante da presença de Cristo Jesus,
nós estamos diante da luz e o nosso coração deseja trevas. Quando a luz ilumina as trevas, nós ficamos expostos. Pedro ali ficou exposto. E aí ele fala: Senhor, aquele que antes chamou de mestre, tirando onda com Cristo Jesus, agora vem totalmente quebrado, totalmente destruído. Senhor, afasta-te de mim. E Cristo responde: Pedro, vamos caminhar junto. Apacenta as minhas ovelhas. Não temas. Você quer saber se foi chamado por Cristo Jesus? O último ponto. Você foi chamado por Cristo Jesus se você entende que a sua missão é chamar pessoas para Cristo. Último verso, é o último, vamos ler ele. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Jesus prende Pedro na sua rede. É uma frase do Hernandes também, tá? Mais uma vez, eu não teria a capacidade de bolar algo desse jeito. Jesus prende Pedro em sua rede. Pedro achou que ia pescar, mas quem pescou foi Cristo Jesus. De agora em diante, serás pescador de homens. Talvez Pedro não tivesse de fato entendendo nada. Mas Pedro olhou e falou assim: rapaz, esse cara é bom de pesca. Eu não sei o que é ser pescador de homens. Eu vou seguir ele. Eu reconheço ele como o Todo-Poderoso na minha vida. Eu reconheço ele como meu Senhor. E o texto então vai dizer que ele largou tudo. Pedro vai dizer: eu não entendi nada. Nada. Mas eu aprendi que eu devo confiar nele. Então eu largo tudo. Não só Pedro. Ali nós vemos o princípio da grande comissão. Pedro, Tiago, João e muito provavelmente André, irmão de Pedro, largaram tudo para seguir Cristo Jesus. E agora? O que a gente faz com esse trecho da Escritura? Será que a gente deve largar tudo? Será que estes homens largaram tudo mesmo? Será que é verdade? É verdade, irmãos. Lucas 18, 28, Mateus 19, 27, Marcos 10, 28. Todos eles vão dizer que todos estes homens largaram tudo. Realmente, eles largaram os peixes. Realmente, eles largaram os barcos. Realmente, eles largaram a casa. Realmente, eles largaram a família. E a resposta que Jesus dá é: nenhum daqueles que deixar família, emprego e tudo para me seguir não será recompensado, mas terá lugar no reino do céu. Aplicação. Você é capaz de abandonar tudo por Cristo Jesus? Difícil, né? Quando a gente pensa por essa perspectiva, abandonar a família, abandonar um emprego que ali aparentemente estava voando. Difícil essa parte. Mas calma, este não é o que nós chamamos de um texto normativo. O que é um texto normativo? É que coloca a norma. Não matarás. É norma, não pode matar. Aqui não é um texto normativo, é um texto descritivo, está descrevendo como a coisa aconteceu. Mas, entretanto, portanto, ainda assim, deixa uma lição para nós. O que é prioridade na nossa vida? Você não deve largar absolutamente tudo, mas você deve priorizar, sim, a grande comissão. A sua única missão aqui na Terra é de proclamar o Evangelho. Não é verdade? Na verdade, a gente tinha lá uma missão no Éden, né? Dominai sobre toda a criação, multiplicar. Acho que todo mundo aqui já deu uma multiplicada, deve estar bom. O que sobra? Ide, proclamar o Evangelho a toda criatura, ensinando, discipulando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a sua missão. É para isso que você deve acordar todos os dias. Você deve pedir para o Espírito Santo, para Deus, para que Jesus te dê coragem, intrepidez para você falar de Cristo Jesus. Passar uma semana sem falar de Cristo para ninguém é estar fracassando. É não estar cumprindo a missão que Deus nos deu. Veja bem, não é para nós converter ninguém, isso é função do Espírito Santo. Nós só devemos apresentar. Qual é a diferença do cristianismo para todos os ismos daí? Quando os homens chegam com as suas religiões, eles impõem a religião. Alá ou avorte? Nós não. Eis que hoje colocamos diante de ti a vida e a morte. Escolha quem você quer seguir. Essa é a grande verdade. Você é capaz de abandonar tudo por Cristo? Difícil, né? Vai chegar um dia que a gente vai ter que fazer isso. A gente não vai ter escolha.
Vai chegar um dia que você vai ter que abandonar o seu emprego. Vai ter um dia que você vai ter que abandonar talvez a sua família. Vai ter um dia que você vai ter que escolher de que lado você está. E Cristo diz: quem comigo não ajunta, espalha. Nós devemos nos preparar para abandonar tudo por Cristo. Lá no passado, os nossos irmãos já fizeram isso. Muitos foram os homens que se atiraram às fogueiras. Muitos foram os homens que se entregaram aos leões. Eles largaram tudo para seguir a Cristo Jesus. Você ouve a mensagem de Cristo. Você confia em Cristo. Você reconhece que a provisão vem de Deus. Você se vê pecador, então você foi chamado por Cristo Jesus. Agora nós temos que continuar essa vida, proclamando o Evangelho. Pedro teve a vida transformada com esse chamado. A sua vida foi transformada com o seu chamado? Qual é o problema? A gente vai ver que Pedro não se firmou tanto assim. Ele continuou subindo e descendo. Pedro continuou sendo Pedro. Nós vamos acompanhar tudo isso. Não perca o próximo domingo a continuação de tudo o que aconteceu com este apóstolo. Afinal de contas, somos Pedro. Vamos ficar de pé para a gente orar? Convido já o pessoal da Camerata para que se posicione.